semana a gente começou a trabalhar os conteúdos referentes à segunda parte da disciplina. O primeiro conteúdo que nós trabalhamos foi programação inteira. Então, a gente viu que a programação inteira subdivide, obviamente, em programação inteira e programação binária, que são quando as minhas variáveis de decisão elas podem assumir para a programação inteira valores inteiros, para a programação binária apenas duas alternativas possíveis, 0 ou 1, por exemplo. Então, na última semana, a gente viu como acontece o método de resolução para a programação inteira e para a programação binária, que foi o método, primeiro, de relaxação linear, que consistia em tentar resolver o problema de programação inteira ou binária utilizando os métodos da programação linear, e que ao final dele ele recebe muitas críticas porque é necessário que se façam algumas aproximações, arredondamentos para que se chegue ao resultado ótimo. E o segundo método de Branchenbald, que é um método que faz um conjunto de interações a partir de um modelo básico de programação linear para chegar ao resultado ótimo. Então a gente viu como se calcula, como se chega ao resultado ótimo, aos valores das variáveis de decisão, ao valor da minha solução ótima a partir de um cálculo, digamos assim, de um cálculo mecânico, de um cálculo manual. No final da última aula também eu trouxe para vocês como facilita jogar a sintaxe no software e gerar a resposta, né, a partir do relatório de resolução. Então, o que eu trouxe hoje para vocês é o complemento daquela aula de programação inteira. Hoje a gente vai trabalhar com três exemplos referentes à programação binária. Então, a gente vai trabalhar com o problema da mochila, com o problema de análise de investimento e com o problema do caixeiro viajante, que é um problema clássico que é muito utilizado no dia a dia, né, para buscar resolver situações do dia a dia. Então, a partir dessas duas aulas que nós tivemos, da primeira aula e dessa segunda aula de programação inteira, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês que vai fazer parte, vai representar 50% da segunda nota da disciplina. Então, ao final da aula, eu trago mais detalhes acerca dessa lista de exercícios. Então, as informações iniciais nesse primeiro momento são essas. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar pelo chat ou interromper agora pelo áudio, e é só externar, né, essa dúvida. Se não, a gente já pode dar início à nossa aula de hoje. Então, a Kézia aqui já deu retorno. Então, acho que a gente já pode seguir. Outra coisa importante, eu divulguei as notas de vocês. Não sei se vocês já conseguiram visualizar. Depois me deem esse retorno também, se vocês já visualizaram essa nota. Depois vocês confiram lá e me deem esse retorno se visualizaram, mas sem perder a atenção da aula de hoje, né? Obviamente que aproveitando, Kézia, que você está olhando, depois você me diga como é que aparecem as notas para vocês, se aparece uma única nota, tá em branco, né, Guilherme? Então depois eu vou fazer essa verificação, se eu não estou confundindo as turmas. Mas eu já tenho todas as notas de vocês e se não eu faço essa correção e já divulgo. Beleza? Mas eu já fiz todas as Beleza, correções. eu tô abrindo aqui, professor. Deixa eu dar uma olhada se a minha aparece, viu? Veja, Aí eu lhe. vejam aí porque eu já fiz as correções das listas de vocês. Se não, depois eu faço esses ajustes e lanço no sistema. Se eu não estiver confundindo a turma, né? Porque são duas turmas de pesquisa operacional e talvez eu tenha esquecido de lançar. Mas verifiquem aí, depois vocês me dizem. Mas como a do Guilherme não apareceu, eu acredito que eu tenha confundido as turmas, né? Então, talvez amanhã eu lance já essas notas para vocês. Já estão todas as listas corrigidas. Beleza? Tranquilo? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje está subdividida em três exemplos.
Esses exemplos são os exemplos base para a próxima lista de que vocês vão precisar fazer e me entregar. Então, o exemplo 1, problema da mochila, um problema de investimento e o problema do caixeiro viajante. Né? Então, vamos começar logo com o primeiro exemplo, que é o problema da mochila. E, em linhas gerais, obviamente que eu vou detalhar cada ponto que está no slide, mas trazer uma explicação bem rápida para vocês. Né? Esse problema trata-se do seguinte: nós temos diferentes itens, cada um desses itens apresenta um peso, certo? E apresenta um grau de importância para uma atividade que a pessoa vai fazer. Então, esse problema consiste em levar o máximo de itens possível que eu tenho, maximizando a importância, ou seja, tentando levar aqueles itens que são mais importantes, respeitando a capacidade da mochila. Então, em linhas gerais, o problema trata sobre isso. Então, eu vou ler detalhadamente para que a gente possa entender. Um alpinista deseja escolher quais objetos carregar na mochila a fim de maximizar a sua utilidade. Então, maximizar a sua utilidade é levar os produtos que são mais importantes dentro da necessidade dele. Para cada possível objeto, o alpinista atribui uma nota em função de sua utilidade. Ou seja, essa nota refere-se à importância que aquele objeto vai ter para a atividade que o alpinista vai desempenhar. O peso de cada objeto também está ilustrado na mesma tabela. O peso máximo que o alpinista pode carregar é de 5 kg, que é o peso da bolsa. Então vamos pensar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetos. Quais objetos são esses? Barra de cereal, casaco, tênis, celular, água, protetor solar, protetor labial, garrafa de oxigênio e máquina fotográfica. Para cada um desses itens, o alpinista ele atribui uma nota. Essa nota refere-se à importância desse item. Então, por exemplo, as garrafas de oxigênio, a importância desse item é 10, porque ele vai estar passando, entre aspas, por uma aventura que em determinados momentos dessa atividade que ele está fazendo pode faltar oxigênio. Então, as garrafas são importantes. A água também é importante, então por isso ele atribuiu uma nota 9. Por outro lado, o celular tem uma utilidade baixa nessa atividade que ele está desempenhando. O protetor labial também. Então, essa utilidade que aqui se encontra são as notas que o alpinista deu para a importância desses itens. Cada um desses objetos, eles possuem um peso, medida física. Então, por exemplo, a barra de cereal, ela pesa 200 gramas. O casaco, 400 gramas. O tênis, 400. O celular, 100. A água, 1 kg, 1000 gramas. O protetor solar, 200. Então, o objetivo desse problema, chamado problema da mochila, considerado um dos problemas clássicos da programação binária, é maximizar a utilidade da mochila, identificando quais produtos devem ser levados ou não. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês: conseguiram entender do que se trata o problema? Essa é a primeira pergunta para que a gente possa tentar adentrar nas variáveis de decisão. Então, o Guilherme aqui já deu o retorno. Depois de explicar... Sim, entendi. A Kézia já E, deu... professor, só dando retorno aí, eu Sim. realmente entreguei e tá sem nota, viu? Pronto, beleza. Então eu vou lançá-las depois. Eu acabei confundindo as turmas. Acredito que eu tenha lançado a de tópicos avançados em PO. Então, assim que possível, eu lanço as notas de vocês que já estão todas corrigidas, beleza? Então vamos lá. Então, o problema se trata disso, né? Maximizar a utilidade dessa mochila. Então, quando a gente está trabalhando com problema de programação linear, programação inteira, a gente precisa sempre saber quem são as variáveis de decisão, né? Então, para esse problema, as variáveis de decisão a gente vai chamar de XJ. Por quê? É se aquele objeto vai estar na mochila ou deve ser levado na mochila.
0, caso contrário, caso ele não deva ser levado. E por que o índice J? Esse índice J refere-se a cada um dos objetos que se encontram naquela lista, que estão disponíveis para serem levados. Então, J igual a 1, barra de cereal, J igual a 2, o casaco, J igual a 3, o tênis, J igual a 4, o celular, J igual a 5, a água, J igual a 6, o protetor solar, e assim sucessivamente. Então, se aparece X2, X2 refere-se ao casaco. Eu devo levar o casaco ou não? X7 refere-se a quê? Refere-se ao protetor solar. Eu devo levar ou não esse protetor solar? Então, as minhas variáveis de decisão podem assumir, repito, dois valores, 1 ou 0, como se trata de um modelo binário, que a gente deve levar na mochila ou não, e o índice J refere-se a cada um dos produtos ou objetos que estão disponíveis para que aquele alpinista possa levar. Então, esse modelo de programação que nós temos para esse problema, para o problema da mochila, é um modelo de programação bem simples. E nossa função objetiva vai ser maximizar 6x1, 7x2, 3x3, mais 2x2, mais 9x5, mais 5x6, mais 2x7, mais 10x8, mais 6x9. Professor, não entendi porque ficou assim. Relembrando, x1, x2, x3 até x9 são as minhas variáveis de decisão. O 1, o 2, o 3, referente a x1, x2, x3, refere-se a cada um dos objetos que eu posso levar ou não. E as constantes que acompanham as minhas variáveis de decisão, que são 6, 7, 3, 2, 9, 5, é a utilidade de cada um desses objetos, que foi atribuída pelo alpinista. Professor, não lembro de onde foi retirada essa utilidade. Quando a gente olha o problema, a gente lembra que o alpinista ele atribuiu uma nota de importância para cada um desses produtos. Então, aquelas constantes que acompanham as variáveis de decisão é justamente essa utilidade, o preço, a nota que foi atribuída. E a restrição, esse problema só vai ter uma única restrição, que é uma restrição referente à capacidade da mochila. Porque a mochila, ou o peso máximo que o alpinista pode levar, é de 5 kg, ou 5.000 gramas. Por quê? Então, sendo assim, a restrição vai ser 200x1, mais 400x2, mais 400x3, mais 100x4, mais 1000x5, mais 200x6, mais 30x7, mais 3000x8, mais 500x9 menor ou igual a 5.000. Que a soma dos pesos de cada um dos produtos, eles precisam ser menor ou igual que 5.000 gramas ou 5 quilos, que é a capacidade da mochila. Então, a gente tem um modelo de programação relativamente bem simples, que trata de uma função objetiva que a gente consegue entender bem e que apresenta apenas uma única restrição, que é referente ao peso da mochila. Então, quando a gente pega esse modelo de programação, como eu falei na última aula, a gente pode resolver de uma maneira mecânica, como a gente aprendeu a resolver na última aula, que é um processo demorado e que a gente precisa fazer uma série de interações a partir dos métodos da programação linear, ou a gente pode introduzir esse problema no software. Então, o software que a gente está trabalhando é o Lindo. Então, o Lindo ele nos dá essa condição de resolver problemas desse tipo. Eu relembro para vocês que a única observação que eu faço em relação aos modelos de programação linear, falei isso na última aula e estou repetindo agora, porque vocês vão precisar gerar essa sintaxe na lista que eu vou passar para vocês. Quando a gente tem um modelo de programação binária, o que difere em relação ao modelo de programação linear quando a gente fala da sintaxe do software? Ao final do último elemento, que é o comando end, a gente vai precisar especificar para o software que as variáveis de decisão daquele problema, elas são do tipo binária. E como é que a gente faz para especificar que elas são do tipo binária? A gente utiliza esse comando aqui,
que é o comando int. Então a gente utiliza o comando int e eu coloco o nome da variável de decisão. Outra alternativa que nós temos é inserir o comando int e, caso todas as variáveis de decisão que existam no nosso problema, elas sejam do tipo binária, basta que nós coloquemos o número de variáveis de decisão que ali existem. Então, por exemplo, nesse problema aqui, nós temos 9 variáveis de decisão. E são 9 variáveis do tipo binário. Então, para esse problema, bastava eu inserir o int e colocar o número 9, que o software ele ia entender que todas as minhas variáveis de decisão presentes naquele modelo, elas são do tipo binário. Então, essa é a única regra que é preciso lembrar quando se faz a inserção da sintaxe no software, principalmente comparando com os modelos de programação linear que nós estávamos trabalhando na primeira aula. Então, inserindo essa sintaxe no software, pessoal, que para essa lista vocês vão precisar fazer isso aqui, vão precisar baixar o software, inserir essa sintaxe, gerar o relatório de resolução. Eu explico sobre ela ao final da aula. Então, só relembrando, né? Quando a gente insere a exclamação, tudo que vem após a exclamação, para o software é entendido como comentário. Então, eu utilizo muitas exclamações para ficar mais claro para mim do que se trata aquele modelo, né? Para ficar visivelmente mais legal de entender. Então, eu coloquei aqui, quais são os parâmetros do modelo? CJ, a utilidade do objeto J, e PJ é o peso do objeto J. Então, são duas variáveis que trabalham. C máximo, a capacidade dessa minha mochila. Quais são as variáveis de decisão, né? XJ, 1, se o objeto J está na mochila, 0, se o objeto J não está na mochila. Então, isso daqui eu coloquei só para que eu lembrasse do que se tratava as minhas variáveis de decisão, né? Relembrando que isso aqui são apenas comentários. Aí, se eu ficar na dúvida quem é J, J igual a 1, barra de cereal, igual a 2, o casaco, 3, tênis, e assim sucessivamente. Então, toda essa primeira parte aqui, ó, tudo que apresenta previamente a exclamação funciona como comentário, para que ficasse mais fácil de entender do que se tratava aquele problema. Então, mais uma vez, um comentário para especificar que eu vou apresentar a função objetivo. Nós temos aqui o primeiro elemento, maximizar. Então, maximizar, e eu insiro a minha função objetivo, exatamente da mesma forma que eu coloquei lá na minha modelagem. Em seguida, apresento as minhas restrições, mais uma vez, coloco a exclamação para indicar que eu vou apresentar as minhas restrições. E o ST aqui, ó, que é o segundo elemento, que indica que vão apresentar, que as restrições vão aparecer em seguida. Então, a minha restrição para esse problema, uma única, então 200x1 mais 400x2 mais 400x3 até 500x9, tem que ser menor ou igual que 5.000. Então, eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, as variáveis de decisão que eu utilizo na minha função objetivo, a forma como eu as escrevo, precisam ser a mesma forma que eu insiro nas minhas restrições. Senão, o software pode entender como variáveis diferentes. O símbolo de menor ou igual, então a gente precisa primeiro inserir o sinal da desigualdade, em seguida inserir o sinal da igualdade. Terceiro elemento, end, para indicar que meu modelo finalizou. E como se trata de um modelo de programação binária, a gente especifica para o software que todas as que existem algumas variáveis binárias. Então, coloca aqui int. E quem são essas variáveis? Eu coloco 9. Ao colocar 9, o software vai entender que são 9 variáveis binárias, que todas as minhas variáveis de decisão, elas são binárias. Ah, professor, e se eu tivesse duas binárias e uma que pudesse assumir qualquer valor? Então, eu especificaria aqui as duas variáveis que são binárias. Por exemplo, se x1 e x2 fossem binárias e as demais fossem inteiras, eu especificaria aqui int x1, para o software entender que x1 é binária, int x2, para o software entender que x2 era binária, e não colocaria nada para as outras variáveis de decisão, porque o software automaticamente entenderia que são variáveis que poderiam assumir quaisquer valores, enquadrando-se como variáveis de modelo de programação linear.
Então, essa é uma explicação rápida, pessoal, da inserção da sintaxe no software, para que vocês possam relembrar aquelas regras que eu disse para vocês na última aula. Reitero para vocês que o passo a passo para baixar o software, as regras do software e como seria a sintaxe no software, elas estão presentes em uma das nossas aulas. Não lembro a rigor de cabeça qual é a aula, mas todo esse detalhamento de como baixar, das regras e de como inserir a sintaxe está toda no SIGA. Então, inserir essa sintaxe no software, que é um modelo muito simples, porque se a gente for parar para pensar, o modelo mesmo é só aqui, ó, o maximizar, primeiro elemento, a primeira restrição e a especificação das variáveis de decisão, né? Que elas são do tipo binário. Após fazer essa inserção e rodar o software, a gente chega nesse relatório de resolução, né? Então, na primeira parte da disciplina, a gente trabalhou fortemente com relatório de resolução para os problemas de programação linear. Então, vou comentar alguns desses resultados para que vocês possam visualizar. O primeiro ponto, né? Quando a gente gera um relatório de resolução, e seja para o modelo de programação inteira, binária ou modelo de programação linear, às vezes aparece um resultado como esse aqui, ó. É que o software, às vezes, ele encontra um resultado superior, mas ele refaz a sintaxe automaticamente e encontra a verdadeira solução ótima. Então, isso aqui é só para comentar com vocês que é um procedimento que às vezes acontece dentro da sintaxe do software, dentro das interações do software, para buscar encontrar a solução ótima. Então, essa primeira informação aqui, para a gente, não é importante. Quais vão ser as informações importantes para o modelo de programação inteira, para o modelo de programação binária? O valor da minha função objetivo, o valor das minhas variáveis de decisão e a folga ou excesso. Para o modelo de programação inteiro ou binária, o custo reduzido e o preço sombra ou dual price, eles não são importantes. Então, quais são esses resultados que foram gerados nesse modelo? Primeiro ponto, o valor da minha função objetivo foi igual a 41. Ou seja, 41 foi a utilidade máxima da minha mochila. E como esse valor foi encontrado? Para que esse valor fosse encontrado, é necessário recorrer aos valores das variáveis de decisão. Então, quando a gente olha as variáveis de decisão, a gente identifica que para x1 foi igual a 1, para x2 foi igual a 1, para x3 foi igual a 0, para x4 igual a 1, x5 igual a 1, x6 igual a 1, x7 igual a 1, x8 igual a 1 e x9 igual a 0. Então, relembrando que as minhas variáveis de decisão podiam ser 1 ou 0, 1 que o objeto deveria ser levado e 0 que ele não deveria ser levado, a gente observa que os produtos x1, x2, x4, x5, x6, x7 e x8 devem ser levados, porque o valor da variável de decisão foi 1, e os valores de x3 e x9 não devem ser levados, porque esse valor foi 0. E quando nós somamos a nota que foi atribuída a cada um desses elementos que deve ser levado, repito, x1, x2, x4, x5, x6, x7, x8, nós chegamos à utilidade máxima da bolsa, que é de 41. Então, só para ficar melhor essa visualização, eu trouxe para vocês aqui o que é que deve ser levado. O alpinista deve levar a barra de cereal, o casaco, o celular, água, o protetor solar, o protetor labial e garrafas de oxigênio. E ele não deve levar tênis e máquina fotográfica. E a utilidade máxima da bolsa para tudo isso foi 41, que é a soma das notas atribuídas para cada um desses produtos. E existe um espaço da bolsa que foi inutilizado, que foi de 70 gramas. E de onde a gente observa essa informação? A gente observa essa informação quando a gente analisa o slack ou surplus. Lembrando que trata-se da folga ou excesso. Quando nós temos uma restrição de menor ou igual,
o valor que aparece aqui trata-se de uma folga. Ou seja, das 5.000 gramas ou dos 5 quilos que ele poderia levar, 70 gramas não estão sendo utilizadas. Abrindo perguntas para vocês. Vocês conseguiram, pessoal, entender esse relatório de resolução aqui? Por que ficou 1, por que ficou 0? Primeiro ponto, primeira pergunta. E depois, por que deve ser levado, por que não deve ser levado? Como foi encontrado o valor da função objetivo? E do que se trata o slack ou surplus? Me digam aí se vocês conseguiram entender. Eu vi aqui que o Guilherme aqui já deu o retorno que ele conseguiu entender. Então preciso saber dos demais, mesmo os que chegaram depois, né? Caso vocês não tenham entendido o problema, eu posso explicar novamente para que esse entendimento fique legal. Mesmo chegando depois, professor, deu para compreender, sim. Cheguei na hora que estava explicando os resultados. Então, beleza, né? Quem foi que falou, só para... Foi o Wesley. Pronto, beleza, Wesley. Então, o Guilherme aqui já deu o retorno. O Wesley também deu retorno. Então, a Késia também. Então, o objetivo desse problema, pessoal, era maximizar a utilidade dessa mochila, né? Buscar levar os itens mais importantes, levando em consideração dois aspectos: o peso de cada um deles e, além do peso físico de cada um deles, a importância que cada um deles tinha para o alpinista. Então, o objetivo era fazer essa maximização de utilidade. Se a gente for parar para olhar quais foram os equipamentos, os objetos que não foram levados: X3 e X9. Então vamos olhar quem eram X3 e X9. X3 era o tênis e X9 a máquina fotográfica. Então, quando a gente olha aqui o tênis e a máquina fotográfica, a gente vê que o tênis tinha utilidade 3, uma utilidade relativamente baixa, e pesava 400 gramas. A máquina fotográfica tinha até uma utilidade considerável, né? Tinha um peso para o alpinista, uma importância que ele classificou como sendo de 6, mas pesava 500 gramas, né? O terceiro objeto mais pesado. Então o software ele buscava gerar essa modelagem, levando em consideração esses dois aspectos: o peso e a utilidade. Deu para ficar claro, pessoal, esse primeiro exemplo para todo mundo? O Wesley deu retorno, a Késia deu retorno, o Guilherme deu retorno. Então esse é o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. A gente agora vai trabalhar com o segundo exemplo, digamos assim, totalmente diferente desse primeiro, né? Totalmente no conteúdo que nós vamos trabalhar, no conteúdo do exemplo, mas a forma em si ela tende a ser a mesma. Então esse é o primeiro exemplo, é um caso clássico da pesquisa operacional, chama-se problema da mochila. Então, quando a gente amplia esse conceito de problema da mochila, a gente expande para um problema de capacidade, às vezes dentro de uma frota de caminhões ou de um caminhão específico, quais são os produtos que são mais importantes para ir, por exemplo, ou por exemplo, para ocupar determinado espaço físico dentro de um ambiente, quais são os produtos mais importantes, ou levando em consideração a importância dele para aquela empresa, ou levando em consideração o quanto do espaço ele vai ocupar. Então é um problema que a gente a princípio vê como um problema simples, mas é um problema que trata da utilização da capacidade, que pode ser extraído e ampliado para outros contextos. Beleza? Então esse é o nosso primeiro exemplo, um exemplo que se chama problema da mochila, mas que a gente pode também entender como um problema que trata de capacidade, né? Como buscar, digamos assim, maximizar a utilização de uma capacidade, levando em consideração os recursos e os objetos que eu tenho disponível. Esse é o nosso primeiro exemplo. Agora a gente vai partir para o segundo exemplo.
avançando. Então, pessoal, o segundo exemplo trata-se de um problema de investimento. Então, explicando rapidamente, a empresa ela tem uma capacidade disponível de recursos para investir e ela tem 5 projetos. Então, ela precisa escolher, a partir desse método, né, da programação binária, escolher quais projetos devem ser investidos, levando em consideração os retornos de cada um desses projetos e a capacidade que a empresa tem de investimento. Então, vamos detalhar esse problema para que possa ficar mais claro para vocês. A empresa Investilila está considerando 5 projetos para investimento. Cada projeto possui um valor presente líquido, VPL, e requer investimentos no ano presente e nos 2 anos seguintes. Além disso, para cada ano há um limite de investimento disponível. A empresa quer decidir em quais projetos investir de forma a maximizar o VPL total. Então, vocês devem saber, né, que o VPL, o valor presente líquido, é um método que a gente estuda dentro da engenharia econômica, que busca analisar os projetos ou comparar diferentes alternativas a partir de uma taxa mínima de atratividade ou de uma taxa de juros específica, buscando trazer todo esse fluxo de caixa desse projeto para a data zero. Né? Quando a gente fala data zero, o momento inicial ou o momento presente em que o investimento está sendo realizado para analisar aquela viabilidade. Então, para essa empresa, para esse caso aqui, a empresa ela tem 5 projetos. Então, primeiro ponto, essas informações que estão apresentadas para vocês, os valores, nós temos aqui valores inteiros, obviamente, 5, 4, 6, 22, mas que representam milhões. Então, 5 milhões, 4 milhões, 6 milhões, 22 milhões. Então, primeiro ponto, nós temos 5 projetos. Ou melhor, essa empresa ela tem 5 projetos. O projeto 1, 2, 3, 4 e 5. Esses projetos vão retornar, respectivamente, o projeto 1 vai retornar o VPL de 22 milhões, o projeto 2 de 17 milhões, o projeto 3 de 16 milhões, o projeto 4 de 14 milhões e o projeto 5 de 20 milhões. Retornar no momento inicial na data zero. Só que, para retornar esses valores na data zero, essa empresa ela precisa fazer uma série de investimentos. Né? Então, para que o projeto 1 retorne 22 milhões, ela precisa investir na data zero 5 milhões, no ano 1 4 milhões e no ano 2 6 milhões. O projeto 2 ela precisa investir na data zero 4 milhões, no ano 1 3 milhões, no ano 2 3 milhões. O projeto 3 na data zero 3 milhões, no ano 1 2 milhões, no ano 2 1 milhão. Projeto 4 na data zero 4 milhões, no ano 1 1 milhão, no ano 2 2 milhões. E o projeto 5, no ano 0 5 milhões, no ano 1 3 milhões e no ano 2 6 milhões. Só que por que a empresa precisa escolher quais desses projetos ela tem que trabalhar? Porque ela possui uma capacidade de recurso disponível. Então, no ano 0, ela possui 12 milhões para investir, no ano 1, 10 milhões e no ano 2, 12 milhões. Então, o objetivo desse problema é maximizar esse VPL, encontrar o VPL máximo, levando em consideração a capacidade de recurso que a empresa ela tem disponível. Então, em linhas gerais, esse é o nosso segundo exemplo. Antes de adentrar na formulação matemática e na inserção da sintaxe no software e nos resultados, preciso saber se deu para ficar claro do que se trata esse problema. Podem falar pelo chat, por áudio, pode ficar à vontade. Mas para a gente avançar, precisa ficar claro para todo mundo. Porque, repito, esses 3 exemplos que eu vou trabalhar na aula de hoje são os exemplos base para a lista de exercícios que vocês vão precisar me entregar. Então, o Guilherme aqui já deu o retorno. A Dionária também, a Kézia, então vamos lá. Entendido, professor. Então vamos lá, vamos caminhando. Então esse é o nosso problema que nós temos para esse segundo exemplo.
Primeiro ponto, nós temos sempre uma variável de decisão binária, porque esse, obviamente, é o foco da aula de hoje, né? Então, xj, mais uma vez, se for igual a 1, a minha variável de decisão, é porque aquele projeto ele vai ser escolhido. 0, porque ele não vai ser escolhido, né? Obviamente. E esse índice J corresponde a cada um dos projetos. Então, 1 corresponde ao projeto 1, 2 corresponde ao projeto 2, 3 corresponde ao projeto 3, 4 corresponde ao projeto 4 e 5 corresponde ao meu projeto de número 5. Então, x1 refere-se à variável de decisão referente ao projeto 1. x2 refere-se à variável de decisão condizente com o projeto 2 e assim até x5, que é referente ao projeto 5. Então, essa é a variável de decisão para o meu problema, a variável de decisão genérica, e quando nós colocamos cada um dos itens 1, 2, 3, as variáveis de decisão específicas para cada um dos projetos. Então, o nosso modelo de programação vai ser um pouco mais, digamos assim, mais complexo que o problema anterior, porque esse apresenta duas restrições. Então, nós temos aqui a nossa função objetivo, maximizar 22x1, 17x2, mais 16x3, mais 14x4, mais 20x5. Então, x1, x2, x3 são as variáveis de decisão referente a cada um dos projetos. 22, 17, 16, 14 e 20 são as constantes que acompanham as variáveis de decisão, que são os valores dos VPLs de cada um dos projetos, porque o objetivo é justamente maximizar esse VPL. Ah, professor, não lembro de onde saiu esse valor do VPL. Então, a gente olha aqui a nossa tabela e vê que cada um dos projetos apresentam esse VPL. Então, o objetivo é maximizar esse VPL. Então, essa é a nossa função objetivo. E quais são as restrições, né? Quais são as limitações desse problema? Esse problema, ele se limita em 3 restrições, que são os investimentos máximos que eu posso fazer no ano 0, no ano 1 e no ano 2. Então, para o ano 0, 5x1 mais 4x2 mais 3x3 mais 4x4 mais 5x5, isso precisa ser menor ou igual que 12. 4x1 mais 3x2 mais 2x3 mais 1x4 mais 3x5 precisa ser menor ou igual que 10, que é a capacidade de recurso que eu tenho disponível no primeiro ano. E 6x1 mais 3x2 mais 1x3 mais 2x4 mais 6x5 precisa ser menor ou igual que 12, que é a capacidade que eu tenho disponível no ano 2. Ah, professor, a capacidade eu entendi, 12, 10, 12. O que eu não entendi foram esses valores, né? 5, 4, 3. Então, vamos olhar aqui a tabela. Quando a gente olha a tabela e olha o ano 0, o projeto 1, que é x1, precisa de um investimento de 5. Projeto 2 precisa de um investimento de 4 milhões. Projeto 3 de 3 milhões. Projeto 4 de 4 milhões. Projeto 5 de 5 milhões. Para o ano 1, projeto 1, 4 milhões. Projeto 2, 3. Projeto 3, 2. Projeto 4, 1. Projeto 5, 3. Então, esses valores aqui, a soma desses valores precisa ser menor ou igual que 10. Para o ano 2, a soma desses valores precisa ser menor ou igual que 12. Então, é exatamente por isso que as minhas restrições são exatamente essas. Segundo ponto, terceiro ponto, né, que se trata de um modelo de programação binária. Então, pode ser 0 ou 1 e a gente precisa fazer essa especificação. Estruturado o modelo de programação, a gente vai lá e joga a sintaxe no software. E ao jogar a sintaxe no software, mais uma vez, quando a gente insere a exclamação, tudo que vem depois é comentário. Então, eu coloco muita exclamação, repito, para ficar didático, para ficar mais fácil de entender do que eu estou trabalhando. Então, coloca aqui exclamação XJ, né? 1 se o projeto vai ser aceito, 0 caso contrário, e quem é J, só para eu lembrar, 1 projeto 1, 2 projeto 2 e assim sucessivamente. Então, eu insiro aqui a minha função objetivo, o primeiro elemento, que é o maximizar, porque é um problema de maximização, mas poderia ser um problema de minimização. Então, maximizar 22x1 mais 17x2 mais 16x3 mais 14x4 mais 20x5, exatamente igual a minha função objetivo. Coloco aqui o segundo elemento, que é o ST, para indicar que as restrições vão aparecer. Então, 5x1 mais 4x2, exatamente igual,
relembro que o menor ou igual, né, é a forma como se insere esse sinal no software, e as restrições. O que tem de novo aqui, ó, que eu coloquei investimento ano 0, investimento ano 1, investimento ano 2 e o parênteses, né? Sempre que a gente insere o parênteses para restrição, a gente está colocando um nome para cada uma dessas restrições. Então, esse nome é importante porque lá no relatório de resolução ele vai dizer quanto está sendo utilizado do recurso que eu tenho disponível ou não. O terceiro elemento, N, eu especifico aqui que tenho variáveis binárias e 5, que as minhas 5 variáveis de decisão, elas são do tipo binário. Feito isso, rodo meu modelo. Ao rodar meu modelo, eu identifico que o valor máximo que eu posso encontrar do VPL é 55. E como eu encontrei isso? Eu preciso olhar o valor e os valores. x1 foi igual a 1, x2 foi igual a 1, x3 foi igual a 1, x4 igual a 0, x5 igual a 0. Então, o que isso quer dizer? Que em x1, x2 e x3 eu devo investir, ou seja, devo investir nos projetos 1, 2 e 3. E ao investir nos projetos 1, 2 e 3, eu consigo ter o VPL máximo de 55. x4 e x5 não devem ser investidos. Relembrando para vocês, custo reduzido e dual price não são importantes no modelo de programação binária inteira, mas a folga ou o excesso é importante. Então, quando a gente olha aqui, ó, aquela restrição que eu nomeei de investimento no ano 0, a folga foi 0. Investimento no ano 1, a folga foi 1. Investimento no ano 2, a folga foi 2. O que é que isso quer dizer? Que no ano 0, como a folga foi 0, todo o recurso vai ser utilizado. Toda a capacidade que eu tenho disponível de investimento no ano 0, ela será utilizada. Para o meu ano 1, vou ter uma folga de 1 milhão, ou seja, 1 milhão dos recursos que eu tenho disponíveis não vão ser utilizados. No meu ano 2, 2 milhões dos recursos que eu tenho disponíveis não vão ser utilizados. Então, para a gente visualizar, deve ser investido no projeto 1, projeto 2 e projeto 3, não deve ser investido no projeto 4 e no projeto 5, e o VPL máximo que eu posso obter é um VPL igual a 55 milhões. Além disso, eu consegui obter, digamos assim, alguns recursos disponíveis. Por exemplo, investimento não utilizado no ano 0, 0 milhão. Aqui não sobrou nada. Mas no ano 1 sobrou 1 milhão e no ano 2 sobrou 2 milhões. Então, pessoal, porque muitas vezes a gente pensa, eu tenho muito recurso disponível. Então, se eu investir tudo, eu vou conseguir maximizar o meu VPL. Mas esse problema mostrou justamente o contrário, que eu não preciso investir tudo para ter um retorno. Por exemplo, no ano 1 sobrou 1 milhão e no ano 2 sobrou 2 milhões. Então, para as condições que eu tinha, investir nesses 3 projetos sem empregar todo o meu capital disponível de recurso, fez com que eu obtivesse o VPL máximo, que foi no valor de 55 milhões a partir do investimento nos 3 projetos. E, além disso, ainda sobrou 3 milhões dos recursos que eu tinha disponível. Pergunta: ficou claro o entendimento do problema? Ficou claro a sintaxe? Ficou claro os resultados? Então, o Guilherme aqui já deu o retorno. Então, o que difere, pessoal, de um problema para o outro dentro da programação binária é só como a gente estrutura a programação, né? A modelagem matemática, porque os resultados eles vão dizer para a gente deve ser levado ou não deve ser levado, deve ser investido ou não deve ser investido, deve pegar aquela rota ou não deve pegar aquela rota. Então, vai, a partir disso, o resultado máximo ou mínimo que a gente quer encontrar e quanto foi utilizado ou não das nossas capacidades. Então, exatamente, né? Como o Guilherme falou, o difícil desses problemas é só a montagem e interpretação. O que eu considero mais difícil dentro da programação linear, da programação, não só da programação linear, né, mas agora dentro da programação inteira e da programação binária, é justamente a gente chegar nisso daqui, ó, nessa formulação matemática. Para esse problema aqui, está até tranquilo, né, porque a tabela já favorece que a gente entenda.
Mas quando a gente vai para alguns problemas, principalmente alguns problemas práticos, em que eles apresentam algumas variáveis específicas, aí é que, digamos assim, as dúvidas de como estruturar essa modelagem, elas começam a aparecer. E normalmente é o que demanda mais tempo, né? Quando a gente está trabalhando com pesquisa operacional, é tentar estruturar essa modelagem. Uma vez estruturou a modelagem, o que nós temos de software por aí auxilia nesse desenvolvimento. Então, beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso segundo exemplo, o problema de investimento. Então, a gente trabalhou com o problema da mochila, a gente trabalhou agora com o problema de investimento, e a gente vai entrar no nosso terceiro e último exemplo da aula de hoje, que eu considero um exemplo um pouco mais complexo que esses outros dois, que demanda um entendimento um pouquinho maior para a gente conseguir entender as restrições, mas que é um problema que é muito importante porque ele é muito aplicado na prática, né? Principalmente dentro da área de logística. Vou caminhar aqui para ele. Então, pessoal, o terceiro exemplo, então, acho que eu já posso caminhar, né? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. O terceiro exemplo chama-se problema do caixeiro viajante. Então, esse problema do caixeiro viajante, ele pode ser resolvido de duas maneiras dentro da pesquisa operacional. Dentro da programação binária, que é esse método que nós estamos trabalhando hoje, e dentro da programação em redes, porque ele permite, na forma como ele é estruturado, criar grafos, e a partir desses grafos estruturar a rede para a resolução do problema. Mas do que consiste esse problema, né? O problema consiste em determinar um único roteiro com o menor custo possível que permita ao caixeiro viajante ou veículo visitar todos os nós, cidades ou clientes, de uma rede, uma única vez, e depois retornar ao nó de origem. Então, vou explicar para vocês esse problema com um caso prático. Por exemplo, tem uma equipe de manutenção de uma companhia de energia. E ela, durante o dia, ela tem uma rota estabelecida. Ou seja, ela precisa visitar uma única vez cada base, ou seja, cada cidade que aquela companhia, digamos assim, gerencia. E após visitar cada uma dessas bases, ela precisa voltar à sua sede. Só que essas cidades que abrigam as diferentes bases, elas possuem pontos geográficos distintos. E a equipe normalmente não utiliza nenhum método, por exemplo, para escolher qual rota ela deve seguir de forma a minimizar as distâncias e, ao minimizar as distâncias, minimizar os custos com o transporte. Então, esse problema é um problema de cunho logístico que busca justamente definir qual é a melhor rota, qual é o caminho que deve ser percorrido para sair da sede, visitar diferentes pontos e voltar à sede novamente. Só um instante, pessoal, que tem uma solicitação aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Pensei ter escutado alguma solicitação aqui, pensei que era alguém pedindo para entrar na sala. Então, só voltando, o problema se trata disso. O objetivo é justamente esse. Sai da sede de um ponto inicial, visitar vários pontos, vários clientes ou várias bases, uma única vez, e voltar para o ponto de partida. Então, esse é o problema do caixeiro viajante, um problema que é muito antigo, uma modelagem que é muito antiga, considerado um problema clássico da pesquisa operacional, mas que é muito aplicado até os dias atuais. Então, a gente precisa, antes de adentrar no problema propriamente dito, entender essa questão da modelagem matemática, né? Então, existem diferentes formulações para esse problema do caixeiro viajante, porque alguns problemas apresentam peculiaridades, apresentam variáveis diferentes, e isso vai moldando o problema. Mas a modelagem mais conhecida foi estipulada em 1954 por Dantzig, Fuchs e Johnson. Então, eles estruturaram essa modelagem e ela se propaga até hoje. Normalmente ela é a base para a estruturação de outras modelagens que surgiram. Então, eles especificaram os parâmetros do modelo,
C e J, que é o custo ou distância da cidade I para a cidade J. Variáveis de decisão, mais uma vez, como é um problema binário, né? 1 ou 0. Se for igual a 1, se o caixeiro viajante vai diretamente da cidade 1 para a cidade J. E 0, caso contrário. Nós temos a nossa função objetivo, que o objetivo justamente é minimizar esse custo, né? Custo ou digamos assim, o custo que se fala pode ser o custo de combustível, por exemplo, ou pode ser minimizar as distâncias. Então, por que nós temos aqui dois somatórios? Né? Às vezes, professor, não entendi por que ficou dois somatórios. Porque esse é um problema que vai variar, digamos assim, as duas variáveis, I e J. Por quê? Porque um caixeiro que sai da cidade 1 vai para a cidade 2, vai para a cidade 3, vai para a cidade 4, vai para a cidade 5. Mas o que vai da cidade 2 vai para a cidade 1, vai para a cidade 3, vai para a cidade 4. Então é por isso que nós temos dois somatórios. C e J, custo ou distância da cidade I para a cidade J. Nós temos aqui as nossas restrições. Essa modelagem matemática vai ficar mais clara para vocês quando a gente estiver trabalhando com o problema. Então, estou passando um pouco mais rápido por essas restrições. Então, nós temos aqui essa primeira restrição, que o somatório de x e j tem que ser igual a 1. E o somatório de x e j também tem que ser igual a 1. Professor, qual é a diferença? Aqui vocês veem que quem está variando é o meu i. O que é que isso quer dizer? Que de cada cidade só pode, a soma das variáveis de decisão daquela restrição tem que ser igual a 1. Ou seja, isso vai indicar que de cada cidade só parte um único arco. O veículo só sai uma única vez. Quando varia o J, é justamente o inverso, de que cada cidade ela só pode receber um único veículo ou ser visitada uma única vez. Quando nós temos esse problema de programação binária do tipo caixeiro viajante, como eu falei também, que pode ser resolvido na forma de grafos, é porque existe a possibilidade de que esse problema forme subrrotas. O que é uma subrota? Primeiro, é considerado uma rota, dentro do problema viajante, aquele caminho que deve ser percorrido, que absorve todos os pontos previamente estabelecidos. Ou seja, que o veículo ou a equipe visita todas as cidades que são necessárias. Isso é uma rota. Quando o problema gera, por exemplo, uma solução em que não aparecem todas as cidades que são necessárias, se nós temos 5 cidades e a minha solução ótima só apresenta 4 delas no roteiro, então isso é chamado de subrota. Então é preciso inserir dentro dessa modelagem matemática uma solução que impeça a formação dessas subrrotas, que é representada pelo módulo de S, que é o número da subrota que a gente está tentando evitar, menos 1. Porque quando a gente insere esse menos 1, a gente consegue quebrar essa subrota. Vou explicar isso mais detalhadamente para vocês no exemplo. E a última especificação, que as duas variáveis de decisão, as variáveis de decisão precisam ser do tipo binário. Então, pessoal, essa foi a formulação matemática básica que se é trabalhada para o problema do caixeiro viajante. Então, agora a gente vai trabalhar com alguns dados para que possamos ter esse entendimento. Então, considere um problema simétrico do caixeiro viajante com 5 cidades cujas coordenadas estão especificadas na baixa. Então, o problema do caixeiro viajante ele pode ser analisado sob duas óticas. Quando eu já tenho as distâncias entre as cidades, por exemplo, eu tenho as distâncias em quilômetro entre duas cidades, ou quando eu analiso o plano cartográfico e identifico as coordenadas dessas cidades. O exemplo que eu estou trazendo para vocês é o exemplo quando a gente vai no mapa e analisa as coordenadas
daquela cidade, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha cidade 1, ela, em relação ao ponto de origem, que é a minha sede, ela tem uma coordenada x igual a 10 e uma coordenada y igual a 30. A minha cidade 2 tem uma coordenada 20 e uma coordenada 50. Minha cidade 3, uma coordenada 50, x 50 e y 90. E a minha cidade 4, uma coordenada 70 e uma coordenada y 30. Minha cidade 5, uma coordenada x igual a 90 e uma coordenada y igual a 50. Então, essas, pessoal, são as coordenadas da cidade em relação à minha sede. Repito, além dessa forma que é realizada a partir das coordenadas visualizadas em um mapa, elas também podem ser analisadas diretamente a partir das distâncias, né? Por exemplo, distâncias em quilômetro entre os dois pontos. Então, essa representação gráfica das cidades que é preciso visitar em relação à sede. Então, imagina-se que a sede ela está aqui no meu ponto zero. Então, aqui é as coordenadas de cada um dos pontos que eu preciso visitar. Então, eu preciso visitar 1.1, 1.2, 3, 5 e 4. E eu preciso escolher a melhor rota para visitar esses pontos e voltar para a minha sede. Explicando para vocês, de maneira gráfica, o que são essas subrrotas. Então, quando eu tenho um modelo que indica os 5 pontos que eu preciso visitar, eu tenho uma rota. Mas se esse modelo gera, por exemplo, uma solução com apenas 3 desses pontos, 1, 2 e 4, por exemplo, eu tenho uma subrota com 3 elementos, com 3 cidades. Quando indica que eu tenho que visitar 4 deles e negligencia uma, eu tenho uma subrota com 4 elementos. Então, no nosso modelo de programação, é preciso evitar que essas subrrotas elas apareçam. Primeiro passo para esse problema, pessoal, se as distâncias já estiverem em quilômetros, nós podemos utilizá-las automaticamente. Se essas distâncias não estiverem em quilômetro, é necessário que a gente, tiverem apenas as coordenadas, é necessário que a gente encontre a chamada distância euclidiana, né? Que é a distância, digamos assim, a partir das coordenadas, uma distância única entre aquelas cidades. E como é que calcula-se essa distância euclidiana? dij é igual a raiz de xi menos xj ao quadrado mais yi menos yj ao quadrado. Então, por exemplo, eu quero saber a distância euclidiana entre a cidade 1 e a cidade 2. Então, como eu calculo 1? x1, que é a minha cidade 1, é 10. x2, que é j, é 20. Então, eu faço 10 menos 20 ao quadrado mais 30 menos 50 ao quadrado. Eu vou ter aqui, ó, a distância entre a cidade 1 e a cidade 2, que é igual a 22,36. Ah, professor, não entendi. Explica de novo. Por exemplo, a distância entre a cidade 1 e a cidade 3 vai ser 10 menos 50 ao quadrado mais 30 menos 90 ao quadrado, e a raiz dessa soma vai me dar esse valor de 72,11. Ah, professor, ainda não entendi. Se for, por exemplo, a distância de 3 para 4, 3 para 4, 50 menos 70 ao quadrado, mais 90 menos 30 ao quadrado, vou ter um valor, e a distância vai ser justamente a raiz quadrada desse valor, que é 63,25. Então, quando a gente tem as coordenadas, a gente precisa calcular essa chamada de distância euclidiana. Então, isso só é preciso calcular quando a gente não tem, por exemplo, a distância em quilômetros. Se tivesse em quilômetro, a gente ia direto para o nosso problema. Então, deu para ficar claro como é que calcula esse primeiro passo para vocês? Essa distância euclidiana, preciso que fique claro, porque na lista de exercícios vai aparecer uma questãozinha dessa.
Guilherme aqui já deu retorno. Umas contas bestas, rapaz. Se jogar no Excel, em 2 minutos a gente faz. Então, beleza, né? Tá começando a complicar. O senhor já tá botando umas contas aí, apareceu um somatório. Mas pesquisa operacional, sem ter conta na pesquisa operacional, né? Então, vamos lá. Vamos fácil. Então, aqui são uns cálculos básicos, né, que precisam ser feitos para a gente encontrar essa distância. Repito, só é necessário fazer isso caso as distâncias, por exemplo, em quilômetro, elas não apareçam entre as cidades. Hoje, normalmente se utiliza diretamente as distâncias em quilômetro, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, quais são as variáveis de decisão desse problema? 1. Se o caixeiro viajante vai da cidade I para a cidade J. E 0, caso contrário. Então, pelo que eu estou vendo para vocês, o comentário que ficou foi com relação àqueles dois somatórios, né? Então, por que fica aqueles dois somatórios? Vamos olhar aqui para essa função objetivo, né? Que é uma função objetivo bem extensa. Por exemplo, ó, x e j. A gente vê aqui, ó, que o i, que é 1, ele se mantém. E o j está variando. x12, x13, x14, x15. Então, é por isso que existe o primeiro somatório. Outra coisa que a gente pode observar é quando acontece o inverso, né? Porque a gente vai observar aqui, ó, o 1 se mantém e o j e o i, ele varia. 2, 3, 4, 5. Então, os dois somatórios, eles indicam que as minhas variáveis, elas vão variar tanto com relação a i, quanto com relação a j. Explicando novamente por que dos dois somatórios, né? Quando a gente analisa a função objetiva diretamente, a gente já consegue entender. Lembrando, x e j, x12, x e j, x13, x e j, 4, x e j, 5. O que é que a gente observa? Que o i se manteve e o j variou. Então, a gente já consegue entender por que existe o primeiro somatório. Por que existe o outro somatório? Porque a gente observa também, por exemplo, aqui, ó, x21, x31, x41 e x51, que o i varia e o j se mantém constante. Então, as duas variáveis de decisão, elas vêm para dizer justamente isso, que para o i, vai existir o somatório com aquela variação, para o j também vai existir o j só com a variação daquele índice. Então, quais vão ser a minha variável, qual vai ser a minha variável de decisão? O objetivo, obviamente, é minimizar 22,36 x12 mais 72,11 x13 mais 60 x14 mais 82,43 x15. Aí a gente entra na referente às variáveis de decisão de 2, né? 22,36 x21 mais 50 x23 mais 53,85 x24 mais 70 x25 e assim até chegar a x54. Ou seja, dentro dessa função objetivo, a gente precisa colocar todas as alternativas que são possíveis. Ah, professor, que alternativas são essas? Vou voltar aqui no gráfico para vocês. Então, da cidade 1, é possível que se vá para a cidade 2, para a cidade 3, para a cidade 4, para a cidade 5. Da cidade 2, é possível que se vá para a cidade 3, para a cidade 5, para a cidade 4, para a cidade 1. Da cidade 3, para a cidade 1, para a cidade 2, para a cidade 4, para a cidade 5. E assim sucessivamente. Então, essa variável de decisão, essa função objetivo, ela precisa apresentar tudo o que pode acontecer, né? Todos os caminhos que podem ser assumidos dentro daquela estrutura que nós temos. E quem são as constantes que acompanham essas variáveis de decisão? Essas constantes são justamente as distâncias. Então, pronto, nós temos aqui x12.
Para sair da cidade 1, eu devo sair da cidade 1 para a cidade 2. Então, essa distância representa 22,36. Da cidade 1 para a cidade 3, representa 72,11. E de onde foi que nós tiramos isso? Nós tiramos isso justamente das distâncias euclidianas que foram calculadas. Pergunta para vocês. A explicação que eu dei com relação à função objetivo deu para ficar clara? Se não deu, eu tento explicar novamente, de uma maneira que fique mais didática para vocês. Então, o Guilherme aqui já deu retorno. Então, peço que, se alguém não entendeu, a hora de falar é agora, porque a gente vai ter um exemplo desse na lista, né? Então, só explicando mais uma vez. Melhorou, mas na hora da lista eu vou ter que rever tudo de novo. Então, quando a gente vai para a nossa função objetivo, a gente precisa trazer todas as alternativas que são viáveis. Então, quando eu trago aqui, ó, x12, a minha variável de decisão é para dizer se eu devo ir da minha cidade 1 para a cidade 2. x13, se eu devo sair da minha cidade 1 para a minha cidade 3. x14, se eu devo sair da minha cidade 1 para a minha cidade 4. Então, essas são todas as alternativas que eu tenho, as alternativas possíveis que dentro daquele problema que eu tenho. Então, o software, né, a programação binária, vai justamente dizer qual é a melhor solução entre todas essas variáveis de decisão que eu apresentei aqui. Então, para ficar mais claro, só mais uma vez como foi estruturada a minha função objetivo, dentro da minha função objetivo, eu preciso colocar todos os caminhos que são possíveis. Por exemplo, de 1, eu posso ir para 2? Posso. Posso ir para 3? Posso. Posso ir para 4? Posso. Posso ir para 5? Posso. De 2, posso ir para 1? Posso. Posso ir para 3? Posso. Posso ir para 5? Posso ir para 4? De 3, posso ir para 2? Posso ir para 1? Posso ir para 4? Posso ir para 5? Então, eu coloco todas essas alternativas que são possíveis e todas as distâncias que eu encontrei para cada um desses deslocamentos. E a partir dessas distâncias que eu encontrei, de todas as alternativas que são possíveis, o software vai dizer qual é a melhor rota que deve ser seguida. Beleza, pessoal? Essa é a minha função objetivo. Agora a gente adentra nas nossas restrições. Primeira restrição: cada nó J deve ser visitado uma única vez. Então, x21 mais x31 mais x41 mais x51 precisa ser igual a 1. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que a soma dos valores referentes à minha cidade 1 tem que ser igual a 1. Por quê? O que é que significa x21? x21 significa sair da minha cidade 2 e ir para a minha cidade 1. x31 significa sair da minha cidade 3 e ir para a minha cidade 1. x41 sair da cidade 4 e ir para a cidade 1. x51 sair da cidade 5 e ir para a cidade 1. Então, eu quero que essa soma aqui, das minhas variáveis de decisão, elas sejam igual a 1. Por quê, professor? Tem que ser igual a 1. Vocês lembram que as variáveis de decisão, elas só podem ser 1 ou 0 porque elas são binárias. Então, por exemplo, x21 for igual a 1, as demais vão precisar ser iguais a 0 para que essa soma seja 1. Então, se x21 foi 1, eu já identifiquei que é necessário sair da minha cidade 2 e ir para a minha cidade 1. Então, essa restrição garante que a cidade 1 seja visitada uma única vez. Ah, professor, ainda não entendi. Então, vamos pegar aqui, ó, o caso da cidade 3. x13, x23, mais x43, mais x53. Eu preciso que a minha cidade 3 seja visitada uma única vez. Então, por exemplo, se x43 for igual a 1, ou seja, eu devo sair da minha cidade 4 e ir para a minha cidade 3, os demais valores vão precisar ser iguais a 0. x13 igual a 0, x23 igual a 0 e x53 igual a 0. Porque a melhor rota possível é que saia da minha cidade 4
e vá para a minha cidade 3. Isso garante que seja visitada a cidade 3 uma única vez. Professor, ainda não entendi. Explico mais uma vez. Explico. Cidade 5. Essa minha restrição aqui, ó, x15 mais x25 mais x35 mais x45 precisa ser igual a 1. Isso daqui vai garantir que a minha cidade 5 seja visitada apenas uma vez. Ah, x25 foi igual a 1. Então, obrigatoriamente, x15 vai ser igual a 0, x35 igual a 0, x45 vai ser igual a 0. Porque isso daqui vai garantir que a minha cidade 5 seja visitada uma única vez. Então, essas restrições aqui, pessoal, elas existem para que cada cidade seja visitada uma única vez. Então, vocês observam que na primeira linha aqui, ó, o 1 se mantém constante. Na segunda linha, o 2 se mantém constante. Terceira linha, o 3 se mantém constante. Ou seja, que a cidade 1 deve ser visitada uma única vez, a cidade 2 deve ser visitada uma única vez, cidade 3, cidade 4, cidade 5 devem ser visitadas uma única vez. Antes de perguntar se vocês conseguiram entender, o segundo grupo de restrições indica que cada cidade de cada cidade só deve sair, digamos assim, uma única equipe, né? Então, por exemplo, da cidade 1 para a cidade 3, tem que sair uma equipe. Se saiu para a cidade 3, não pode mais sair para a cidade 4 ou para a cidade 5. Precisa seguir a rota que está estabelecida. Então, por exemplo, aqui, ó, x12, x13, x14 e x15. Vocês observem que o 1 se mantém constante. Então, só varia o segundo índice, que é o J, o 2, o 3, o 4 e o 5. O que isso quer dizer? Que da minha cidade 1 só pode partir uma única vez. Ou seja, se partiu da minha cidade 1 para a cidade 2, obviamente, por essa restrição, não pode partir da cidade 1 para a cidade 3, da cidade 1 para a cidade 4 e da cidade 1 para a cidade 5. Ah, professor, ainda não entendi. Vamos pegar esse caso aqui, ó, da terceira cidade. x31, x32, x34 e x35. O que é que essa restrição está me dizendo? Que da cidade 3 só pode sair uma única vez. Porque quando eu somo esses valores dessas restrições, dessas variáveis de decisão, isso precisa ser igual a 1. Então, por exemplo, x32 for igual a 1, obrigatoriamente x31, x34 e x35 precisam ser 0. Porque daquela cidade só pode sair uma única vez. E saiu justamente da cidade 3 para a cidade 2. Pergunto para vocês, deu para entender esse primeiro grupo de restrições, pessoal? É um problema um pouquinho mais complexo do que a gente vem trabalhando. Deu sim, professor. Beleza? Então a Kézia entendeu, quem falou no áudio também entendeu, não consegui visualizar o nome. Então, Guilherme, sou eu. o Guilherme deu o retorno aqui. Então, beleza. Esse é o primeiro grupo de restrições. Só que a gente já tem 10 restrições. Vamos para o terceiro grupo de restrições. A gente precisa, pessoal, dentro desse problema, como eu falei para vocês, impedir que subrrotas aconteçam. Então, se eu tenho 5 cidades que eu devo visitar, podem se originar até 4 subrrotas. Se eu tenho um problema com 7 cidades que eu preciso visitar, então esse meu problema ele pode gerar até 6 subrrotas. Então a gente precisa eliminar cada uma dessas subrrotas. Então, por exemplo, nós temos para esse problema 5 cidades, então podem surgir até 4 subrrotas. Então a gente precisa eliminar as subrrotas que possuem 2 elementos, as que possuem 3 elementos e as que possuem 4 elementos. Então, esse terceiro grupo de restrição impede que se formem as subrrotas com 2 nós. Então, por exemplo, x12 e x21 precisa ser menor ou igual que 1. x13 e x31 precisa ser menor ou igual que 1. x14 mais x41 precisa ser menor ou igual que 1. Então, vamos tentar entender isso aqui. Por exemplo, o que seria uma subrota
com dois elementos. Vou pegar essa imagem que é maior. É partir de 1 para 4 e voltar de 4 para 1. Então, como a gente elimina essa subrota? A gente elimina essa subrota indicando o número de elementos que possuem, no caso, são 2, menos 1. Então, quando a gente faz 2 menos 1, a gente impede que essa subrota ela aconteça. Essa questão do elemento, número de elementos menos 1, fica mais claro a partir do momento que a gente trabalha com 3 elementos. Então, essa é a primeira subrota que a gente precisa eliminar. As que apresentam 2 pontos. Por exemplo, sair da cidade 1 e ir para a cidade 2 e voltar diretamente da cidade 2 para a cidade 1. Então, a gente precisa identificar todas essas subrotas com 2 nós ou com 2 elementos que podem surgir. O quarto grupo de restrição indica que precisam ser eliminadas as subrotas com 3 nós. Então, por exemplo, saiu x12, saiu da cidade 1 para a cidade 2, da cidade 2 para a cidade 3 e da cidade 3 voltou para a cidade 1. Então, a gente precisa que essa subrota seja menor ou igual que 2. Vamos aqui, por exemplo. Saiu da cidade 1, foi para a cidade 2. Da cidade 2 foi para a cidade 3 e da cidade 3 voltou para a cidade 1. Então, nós temos aqui uma subrota. E como nós forçamos que essa subrota não seja gerada, a gente coloca o número de elementos, 3, menos 1, porque faz com que a rota saia de 1 para 2 e de 2 acabe em 3, não volte para 1. Então, a gente, nesse grupo de restrição aqui, é necessário identificar todas as subrotas com 3 elementos que possam surgir. Ao identificar todas essas subrotas, a gente precisa identificar que essa soma precisa ser igual, menor ou igual que 2, que é a soma dos 3 elementos menos 1. O quinto ponto são as subrotas com 4 elementos. Então, eu vou explicar essas subrotas aqui. Então, por exemplo, com 4 elementos. Saio da cidade 1, vou para a cidade 2, da cidade 2 vou para a cidade 5, da cidade 5 volto para a cidade 4, da cidade 4 volto para a cidade 1. Então, eu tenho uma subrota com 4 elementos. Então, como eu elimino essa subrota? Número de elementos, 1, 2, 3, 4, menos 1. Porque faz com que a rota saia da cidade 1, vá para a cidade 2, da cidade 2 para a cidade 5, da cidade 5 para a cidade 4, e como eu coloquei uma restrição do número de elementos menos 1, impede que ele feche essa subrota, que ele vá obrigatoriamente para o elemento que não está sendo absorvido por essa subrota. Então, essas subrotas, pessoal, que precisam ser eliminadas, primeiro, vocês precisam identificar todas as subrotas com 2 nós, todas as subrotas com 3 nós e todas as subrotas com 4 nós. Uma vez identificadas essas subrotas, o valor da minha desigualdade, né, menor ou igual que a constante que fica do lado direito da restrição, vai ser igual ao número de elementos menos 1. Tem uma subrota com 2 nós, então vai ser igual a 2 elementos menos 1, que dá 1. Tem uma subrota com 3 nós, então essa constante que fica do lado esquerdo vai ser igual ao número de elementos menos 1, que vai ser igual a 2. Tem uma subrota com 4 nós, vai ser igual ao número de elementos 4 menos 1. Por isso que cada um desses elementos aqui ficou 3. E isso a gente faz que todas as possíveis subrotas que possam surgir dentro do problema, elas sejam eliminadas. Então, antes da gente ir para a sintaxe, quero saber de vocês se deu para ficar claro essa questão das restrições referentes às subrotas. Kézia deu retorno, Guilherme também. Então, beleza, né? Então, se a gente for parar para contar quantas restrições tem nesse problema, é um problema com muitas, a Bruna também, é um problema com muitas restrições. E é um problema mais complexo em comparação do que a gente está trabalhando. Então, formular essa modelagem matemática não é um problema simples.
principalmente quando a gente vai para a prática, né? Porque cada sistema que a gente está analisando tem as suas peculiaridades. Mais uma vez, formulada essa modelagem matemática, a gente vai para o software. Então, aquelas exclamações que vocês já sabem, né? Que é para inserir um comentário, para ficar mais didático. Coloca a minha função objetivo. Então, a gente observa como a função objetivo ela é extensa, né? Quando a gente replicou. Relembrando que o software não entende vírgula, entende apenas ponto. Então, é necessário substituir as vírgulas pelos pontos. Nós temos aqui as nossas restrições. Cada nó J deve ser visitado uma única vez. Temos essas restrições. Cada nó I deve ser visitado uma única vez. As subrrotas com 2 nós. As subrrotas com 3 nós. Todas as restrições que eu apresentei anteriormente para vocês. E aqui as subrrotas com 4 nós. E aqui ao final nós temos o terceiro elemento end. E nós temos 20 variáveis de decisão. Como nós temos 20 variáveis de decisão, especificamos o número 20 e o int. Então assim a gente insere a sintaxe no software. E como é que a gente faria, pessoal, na mão, mecanicamente, um problema com 20 variáveis de decisão? Não tem condições de fazer. Então é por isso que os softwares eles são importantes, né? Entender como a heurística acontece, como as interações acontecem, como a gente entendeu na última aula, é importante para que a gente tenha esse conhecimento. Mas quando a gente trabalha com muitas variáveis, só a partir do software, né? Então, rodando esse modelo, a gente chega nesse relatório de resolução. E o que é que esse relatório de resolução ele indica, né? Que o valor da minha função objetivo foi igual a 217,21, que é a menor distância encontrada, e foi encontrada a partir dos valores das variáveis de decisão. Então, x12 foi 1, x23 foi igual a 1, x35 foi igual a 1, x41 foi igual a 1, x54 foi igual a 1. E todas as outras variáveis de decisão, elas foram iguais a 0. Ou seja, não fazem parte da minha solução. Então, o que é que isso quer dizer? Que a menor distância encontrada foi de 217,21. E essa distância foi encontrada a partir da seguinte rota. De 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 5, de 5 para 4 e de 4 para 1. Aí alguém pode pensar, professor, mas quando eu vi o gráfico eu imaginei essa rota. Sim, a gente imagina, mas é porque esse é um exemplo teoricamente mais simples para que vocês possam entender. Quando a gente está trabalhando com cidades que estão dentro de um plano cartesiano, dentro de um plano cartográfico, e a gente às vezes não tem noção, essa noção visível, esse problema auxilia bastante nessa otimização das distâncias e, consequentemente, na otimização dos custos, principalmente com transporte, com combustível e entre outros custos que podem surgir. Então esse, pessoal, é o terceiro exemplo para vocês. Queria saber de vocês se deu para ficar claro o entendimento desse problema. Tá ok, professor. Ele é grande, né, essa parte de formular, mas a gente entendeu, eu entendi. Pronto, então a Késia deu retorno, o Guilherme deu retorno, a Deonária deu retorno. Então, como a gente trabalhou, pessoal, com 3 exemplos nessa aula de hoje, a lista de vocês, que eu vou mostrar agora, que representa a primeira parte da nota, né, da NAP 2, ela é focada nesses exemplos que a gente trabalhou